em 2022, eu na passagem de ano tive um ataque de pânico e tive 2 horas no sofá com espasmos, sem conseguir controlar o corpo, achar que ia morrer, aqueles ataques de pânico. Sim. E foi aí que me deu o clique de efetivamente começar a delegar trabalho e acho que foi aí a deixar o autoemprego e passar a ter um negócio. O negócio acho que começou aí. O emagrecimento está muito ligado às emoções e para isso é preciso que a minha equipa tenha esse conhecimento para poder ajudar o cliente. Por isso é que nós também já fazemos parcerias com psicólogas. Portanto, trago psicólogos para o team building da equipa para podermos dar formação na parte da fome emocional, comportamento alimentar, porque a verdade é, fazer uma dieta ou um treino qualquer pessoa faz, mas garantir que o cliente está emocionalmente estável e consegue cumprir aquilo, até porque não é a dieta e o treino que permitem ter resultados, é sim depois a mentalidade e os hábitos incutidos. Eu sinto que a minha missão está a mudar da transformação corporal mais para a parte da longevidade. Portanto, a ideia é tentar encontrar aqui um ecossistema em que as pessoas saibam que se estiverem ali, elas não vão só mudar o corpo, mas vão conseguir ter um sistema que as mantenha motivadas e consiga garantir que elas vão ter mais saúde, mais autoestima e mais qualidade de vida no longo prazo. Olá, eu sou o Daniel Gomes e sejam bem-vindos a mais um episódio do Room Podcast by One, podcast que tem como missão de transformar a visão do caminho para o sucesso. Hoje tenho comigo o Bruno Lourenço. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. O Bruno tem 31 anos, em 2012 parou de estudar e um ano para atravessar o continente americano de mochila às costas. Vamos falar sobre isso hoje. Foi aí que descobriu o gosto pela multimédia, licenciatura que acabou por ingressar. Durante a licenciatura começou também a competir culturismo e mais tarde, então, enquanto escrevia a tese, começou a formação em técnico de exercício físico. Como não conseguias pagar 2 cursos, uma renda de casa, chegou ao Instagram e começou a perguntar então quem é que queria a sua ajuda para treinar. Começou por aí o negócio, já nos vai contar, começou a vender planos e aqui está a data de hoje com o negócio perfeitamente montado e uma das maiores figuras, posso dizer, na sua área em Portugal. Temos notoriedade? Sim. De certeza que sim. Bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, começamos sempre aqui com uma pergunta clichê, que já está aqui um pouco na introdução, mas quando começas este primeiro passo do empreendedorismo, primeiro, algum dia imaginavas que ia tomar estas proporções e quais foram os teus medos? Como é que foi? Conta-nos um bocadinho essa história. Imagina, o negócio tem 3 anos, eu já faço isto, portanto, desde que acabei, enquanto estava a escrever a tese, portanto, sei lá, para aí há 8, mas se calhar só me considero empreendedor para aí há 1 e meio. Ok, ou seja, tu começaste primeiro a fazer exercício, a fazer o curso técnico de exercício, mas começaste logo a dar treinos ou era algo que não... Não, imagina, vou tentar resumir aqui a história. Portanto, eu estava a escrever a minha tese, curiosamente sobre o vídeo vertical, numa altura em que começou o Snapchat e essas coisas do género. Aliás, a minha tese do mestrado foi sobre publicidade no vídeo vertical. Okay. Portanto, hoje em dia tudo que nós estamos a passar no Reels e desse sponsor... Como deves calcular, há, sei lá, 8 anos atrás ou 9, havia zero informação sequer sobre isso. E eu, na altura, competi em culturismo e já partilhava as coisas nas redes sociais, ou seja, esse gosto que vinha de trás da fotografia e do vídeo sempre me ajudou muito a poder documentar aquilo que eu estava a passar. Portanto, eu já publicava de forma frequente no Instagram, já tinha algum público, na altura tinha uns 5.000 seguidores, há 10 anos era uma coisa já mais ou menos interessante. E eu tinha trabalhado também para um treinador que eu tive na altura, quase como secretário dele, ou seja, eu tratava-lhe da parte das filmagens, editava alguns vídeos, fazia a gestão do website, portanto relacionado com o mestrado em multimédia, na altura a licenciatura que eu estava a tirar. E então, quando eu estava ali a meio da tese, por questões económicas, não é? Eu já conhecia o modelo de negócio, portanto já tinha trabalhado para o meu treinador e ele na altura já fazia a mesma coisa que eu comecei a fazer. E um bocadinho no desespero, sabes, financeiro, cheguei ao Instagram e disse, malta, se alguém precisar de ajuda para treinar, eu posso fazer-vos os planos. E na verdade acho que foi assim que começou o negócio, a vender planos pelo Instagram.
E tive praticamente 3 anos a fazer tudo sozinho, desde ao marketing, se é que lhes pudesse chamar marketing sequer, mas portanto as vendas, o marketing, entregar os planos, acompanhar os clientes, eu fazia tudo, foi assim que começou. Ok. É interessante porque a determinada altura podemos dizer, e estavas com as costas na parede, por isso é que tiveste que avançar para a frente, de outra forma já não dava para andar mais. E achas que não tivesse sido essa questão de com dificuldades de pagar tudo o que tinhas para fazer frente, tinhas dado esse passo de empreender, ou tinhas ido para um caminho mais tradicional de uma carreira na área da multimédia? Não sei, eu estava a tirar o curso de PT em pós-laboral, porque na altura o meu intuito já era trabalhar das 9 às 5 na área da multimédia enquanto eu estava a terminar o curso. Mas as propostas que eu estava a receber para ir trabalhar era tipo a ganhar 800 euros por mês, muitas das vezes a trabalhar fim de semana, e eu assim, estou a acabar o mestrado, vou ganhar 800 euros por mês, para mim aquilo na minha cabeça não fazia sentido nenhum, e eu quando comecei a vender planos, sei lá, eu em 6 meses já estava a fazer 1.200 euros por mês, e eu comecei logo a pensar, não faz sentido continuar pela parte da multimédia se eu já estou a ganhar mais por conta própria e não tenho que prestar contas a ninguém. E foi aí que começou, e praticamente durante, sei lá, 3 ou 4 anos foi assim, até que em 2022, se não estou em erro, é capaz, em 2022 eu na passagem de ano tive um ataque de pânico e tive 2 horas no sofá com espasmos, sem conseguir controlar o corpo, achar que ia morrer, aqueles ataques de pânico. Sim. E foi aí que me deu o clique de efetivamente começar a delegar trabalho, e acho que foi aí a deixar o autoemprego e passar a ter um negócio. O negócio acho que começou aí. Ok, foi preciso um wake-up call. Pois, na verdade acho que foram sempre esses episódios que me fizeram mudar alguma coisa. Bom, não, é assim, são episódios que emocionalmente são fortes, é normal que provoquem mudança, e obrigado por seres aberto a isso, porque a chegar aí faço-te uma pergunta que pode ajudar hoje em dia outras pessoas, que é, hoje em dia, sabendo o que tu sabes, que sinais é que tu achas que poderias ter estado mais atento para não chegar a um limite, entre aspas, sem ser pejorativo? Mais do que trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, se calhar. É um bocadinho. Acho que aí já era um bocado... imagina, se calhar se for por sinais, eu já me sentia mais nervoso, mais irritado em casa, gostava-me de ouvir, imagina, às vezes as pessoas estavam a falar para mim sem bater, juro-te, se estivesse a conversar com alguém cara a cara e eu passar tipo 5 ou 10 minutos começava a ficar irritado a ouvir a pessoa, e não sentia, e não percebia porquê. E era já agora só num contexto mais pessoal, ou quando estavas a dar os treinos isso também já te acontecia? Não, eu já vi casos que era só num contexto pessoal. Não, era mesmo, eu nunca trabalhei, aliás, eu comecei a trabalhar, o meu negócio... Era online. Exatamente. Já começou assim. Não, foi sempre em contexto mais familiar, ou pessoal, com amigos ou família, ou até em casa, sei lá, até a minha namorada não conseguia ouvir. É verdade, Não, e obrigado por partilhar isso. Estou-me a rir, obviamente não tem piada, vamos dizer assim, mas é interessante também podermos partilhar isso, porque aquilo que estás a falar das 16 horas de trabalho, e agora estava ali quando chegaste eu estava numa reunião, não é? E estávamos a falar um bocadinho deste contexto, que é, ok, é sustentável de um determinado período de tempo, é necessário para quem está a arrancar um negócio, uma pessoa que quer arrancar um negócio e que só quer trabalhar 8 horas, ou tem um produto único que gera muita procura, ou dificilmente vai conseguir. Eu depois tive outros episódios também nessa altura, portanto esse não foi o único fator que despoltou isso. Na altura eu tive uma lesão também grave nesse ano que me impediu de treinar durante alguns meses. Eu tive quase para ser operado ao cotovelo, só não fui porque o médico disse que provavelmente eu, passado 1 ano ou 2, se continuasse a ter os mesmos hábitos, que ia voltar a ter o problema. É uma compressão no nervo do cotovelo. Assaltaram-me o carro na garagem na noite de Natal. Então todo um conjunto de fatores. Foi ali tipo todo um conjunto de fatores que fez com que isso acontecesse. E depois tive 2 anos e meio praticamente a fazer terapia praticamente semanal com uma psicóloga, e pronto, ainda mantemos contacto. Hoje em dia já não faço regularmente,
mas se calhar para o ano vou voltar a fazer. Para poder continuar a crescer. Porque é importante, nós, lá está, primeiro, já há muito poucas pessoas que fazem prevenção do ponto de vista até de saúde física, mas a saúde mental também pode ser prevenida, não há muito aquela questão de não temos que chegar a esse limite para... Eu próprio já o fiz, houve uma altura da minha vida em que eu senti que estava quase nesse limite que que falámos aqui há pouco, e procurei especialista e efetivamente ajudou-me, deu-me estratégias e hoje em dia uso essas estratégias e não me sinto nesse limite, mas se calhar se não tivesse essas estratégias estaria muitas vezes a chegar perto desse mesmo limite. Voltando aqui um bocadinho atrás, quando tu começas, porque estou-me agora aqui a lembrar de uma coisa, tu algum dia tinhas tido alguma experiência na área das vendas, começas a vender, já tinhas tido, ok, o que é que já tinhas feito? Eu trabalhei em 2000 e, deixa-me pensar, 15, para aí, num call center que imagina, aquilo não era da Mel, Era uma subsidiária para trabalhar para a Mel, ok. E na altura eu ganhava 2,15 à hora, nós tínhamos um período de formação de 2 meses e ao final do primeiro mês, se tu não atingisses os objetivos na quarta semana, eles mandavam-te embora e não recebias o mês inteiro. E isso acontecia o primeiro e o segundo mês e tu só assinavas contrato ao terceiro mês. Nós entrámos para aí 16 na formação e eu fui a única pessoa que assinei contrato. Então eu estava a estudar, aliás, nessa altura estava a preparar-me para competir, depois ia estudar até às 5 e ia trabalhar para a Mel das 5 às 10 da noite, de segunda a sexta. Muitas horas também nesse contexto. Também... Sentes que isto te deu uma bagagem para depois fazeres esse trabalho de venda, porque quando tu dizes às pessoas, olha, eu estou disponível para dar treinos, depois tem que haver um trabalho, tens de definir um preço, tens de definir o tipo de serviço que tinhas, claro que já tinhas o benchmark da pessoa com que trabalhaste, não é? Portanto, se calhar ajudou-te, mas foi uma coisa, eu digo isto porque muitas vezes existe associada à venda aquela ideia de que vender é mau, que é enganar alguém, etc. Tu não tiveste nenhum momento esse tipo de pensamento, foi natural para ti a questão da venda, de entrar já? Foi, e eu falo muito isso com a minha equipa e pá, eu vendo saúde. A maior parte, 95% das vezes que estamos a falar com alguém, seja por chamada por WhatsApp, a pessoa efetivamente, se ela não comprar o meu serviço, eu acho que o problema é maior para o lado dela que para o meu. Porque pá, acho que vivemos numa sociedade em cada vez à nossa volta, aliás, basta olhar muitas das vezes para os nossos pais, para os nossos avós, a qualidade de vida que eles chegam nós 50 e tal, 60 anos, podia ter sido prevenido se alimentassem melhor, se praticasse exercício físico. Portanto, para mim a venda, principalmente no meu serviço, eu sinto que é fulcral para a pessoa. Não estou a vender um luxo ou um bem, sei lá, um relógio ou um calçado, ou, sabes, uma peça de roupa. Sim. Tipo, aquilo é mesmo importante para ela. Portanto, para mim vender acho que é natural. Eu vejo aí uma coisa, se me permites, que é muito importante também, que é tu acreditas no que estás a vender. 100%. Porque, digo eu, não conheço ninguém neste contexto, mas se é um personal trainer que não tem hábitos de praticar desporto, alimentação saudável, etc., a venda não vai ser genuína. Portanto, há sempre aquela questão, há uma coisa que costuma dizer, que é que o cliente sente o medo da pessoa. Eu costumo dizer que o cliente não sente o medo, o cliente vê, porque a própria linguagem corporal da pessoa não vai ser convincente o suficiente, não vai ter energia. Eu, por exemplo, não tinha nenhum problema em vender o teu serviço, porque eu acredito numa alimentação saudável e em praticar desporto de forma regular para aumentar a minha saúde e o meu bem-estar. Mas provavelmente, se eu não acreditasse, eu não ia conseguir, por exemplo, eu não iria conseguir vender hambúrgueres. Porque hambúrgueres no sentido de fast food, porque eu não acredito que fast food seja algo bom para as pessoas. Da mesma forma que eu provavelmente também não contrataria um comercial para a minha empresa que eu veja que se calhar que não tem esse hábito, porque vai ser muito mais difícil para ele meter-se dentro do papel, claro, que é vender aquilo. Claro. Depois, então andando aqui um bocadinho para a frente, montaste aí um negócio sozinho, não é? Portanto, eras só tu a fazer planos de treino, tudo isso, até aquele episódio, foi isso? Sim. Depois, pai, 2 meses depois, se não estou em erro, 3, eu tive um cliente que chegou ao pé de mim e disse: olha, Bruno, eu gostava de trabalhar para ti 1 mês, sem receber nada em troca, se gostares do meu serviço, eu depois gostava de trabalhar contigo. Eu acho que ainda houve uma fase em que eu achava que tinha que fazer tudo e que as pessoas queriam era trabalhar comigo, e se fosse outra pessoa, outro PT a trabalhar para mim, que as pessoas não iam aceitar.
mas também acho que não demorei muito a trocar essa Quando crença. dizes as pessoas que trabalham contigo, os clientes, ou seja, Certo. os clientes só te criam a ti, não é? Exatamente. Mas pronto, desde que o Pedro, que ainda hoje está comigo, veio trabalhar, desde aí acabou por ser uma coisa natural e hoje já somos 7. 7 PTs nutricionistas. Ok, Sim. boa. Mais a equipa que tens da área, provavelmente comercial, de Sim, apoio sim. ao- Depois apoio tenho outros fornecedores externos, edição de vídeo, marketing, etc. Neste todo contexto, estrutura interna e elástica, quantas pessoas estão ligadas ao teu negócio, à data 2? 12. Isto em quanto tempo? É assim, 3 anos. Ok. Boa, parabéns. Obrigado. Pá, às vezes uma pessoa acha que... acho que cada pessoa tem o seu caminho. Claro, não. Sim, e provavelmente há pessoas que demoraram mais tempo a chegar lá, ou pessoas que é mais rápido, cada um tem o seu processo. Como é que foi aí? Porque falaste aí já algumas vezes na questão do delegar, de ser muito... achas que as pessoas queriam muito trabalhar era contigo. Como é que foi? Começaste a ter a primeira pessoa, que por acaso é engraçado, nunca tinha ouvido essa, alguém que se autopropôs a trabalhar contigo. Como é que foi isso? Como é que foi esse habitual? Quais foram as dificuldades? Porque há muitas empresas, muitas pessoas que não crescem o negócio porque não ultrapassam essa dificuldade, não conseguem delegar, não conseguem confiar quase nas outras pessoas. Como é que fizeste esse processo? Bem, eu quase que já nem me lembro. É assim, na altura acho que foi um bocadinho pôr a pessoa ao meu lado, mostrar-lhe aquilo que eu estava a fazer e ela começar a fazer comigo. Na altura ela também só fazia a parte do treino, porque honestamente a parte de ter tudo documentado, não é? dar formação, não só, aliás, acho que tudo começou com as pessoas virem para a empresa fazer um bocadinho as coisas à maneira delas, até depois passar para a altura em que sou eu que tenho que pensar nos processos todos e como é que as coisas têm que ser implementadas, documentadas, porque depois quando é uma ou duas pessoas está tudo certo, mas quando começam a ser mais é importante que haja um padrão, claro, até para os clientes não serem acompanhados de uma forma diferente. Portanto, hoje já basicamente toda a equipa acaba por utilizar uma metodologia que foi criada por mim. É isso que eu ia dizer, se não tens uma metodologia que é diferente consoante a pessoa que entrega o treino, não é? Tiveste a treinadora que garantir isso. Isso é, usando aqui um exemplo que é mais básico para quem não estão habituado a este tipo de contexto, é a mesma coisa que se eu tenho um café, todos os funcionários têm que saber quantas gramas de café eu ponho para tirar um café, não é? Um põe 10, outro põe 15, outro põe 5, não é? É importante haver procedimentos para poder fazer. E não só, eu tenho a equipa toda remota, portanto cada um trabalha a partir de casa e portanto é importante definir prazos, horários de trabalho, portanto toda a gente teve a gestão, embora haja flexibilidade, toda a gente tem uma gestão de horário e os tempos de resposta aos clientes, os prazos de entrega dos planos, as chamadas, nós também ligamos aos nossos clientes, portanto isso tudo é feito de forma padronizada. Ok. Pergunta sobre isso, e é uma pergunta que eu próprio tenho muita curiosidade. Eu próprio tenho muita dificuldade, eu não sou uma pessoa de processos, sou uma pessoa mais de pessoas, de vendas, tudo que é processo, ou seja, sou uma pessoa organizada, trabalho muito para ser, mas essa questão da documentação que estás a falar agora aqui é uma coisa que eu tenho de trabalhar, que estamos a trabalhar enquanto empresa neste momento, mas que temos muito que melhorar. Como é que tu fizeste isto e como é que conseguiste implementar isto? Porque também sabemos que muitas vezes há outras pessoas como eu que não gostam muito dessa parte. Como é que tu implementaste isso no teu negócio? Portanto, tenho um Notion da vida e aquilo que eu fiz foi olhar para o organograma da empresa, portanto, dividir tudo pelos departamentos que existem. Dentro dos departamentos tenho as várias áreas. Por exemplo, na parte do revenue tenho a parte da atração, a parte de conversão e a parte da retenção. E depois é um bocadinho meter-me dentro do trabalho que a minha equipa faz, ou melhor, eu primeiro estavam os processos na cabeça e depois é que vieram para o papel. Então foi juntar à minha equipa, malta, como é que isto está a acontecer agora? Fazemos assim, assim, assim. Então eu comecei a escrever tudo, okay. E depois tenho as coisas das duas formas, que é está documentado em texto, por pontos, e está documentado por diagramas. No Miro, sim. Portanto tenho os diagramas todos, portanto se a pessoa vier para aqui, vamos para ali. Então tenho as coisas de forma visual e de forma escrita. Eu estando fora iria, e lá está, isto que é uma crença minha, achar que na questão do serviço em si, que havia muitas variáveis no teu serviço, mas se calhar existem muitas variáveis, mas elas podem ser controladas e consegues ter tudo para que o serviço seja sempre padronizado para o cliente, independentemente de quem seja. Sim, imagina, quando eu falo em termos de padronizado,
pá, sei lá, as respostas que é dado ao cliente, se a comunicação é feita com emojis ou não, que palavras é que devemos evitar. Exemplo, quando estás a vender, tu não falas em custo, falas em investimento. Isto está escrito. Sim. Percebe? Então é um bocado por aqui. Aliás, e ainda há coisas que hoje em dia acontecem que eu, se calhar ainda não me lembrei disto. E a seguir temos que escrever a dizer, olha, isto não se pode dizer. É um processo contínuo. Ou isto deve-se dizer. E ainda assim, confesso, há alguma flexibilidade de pessoa para pessoa. Ou seja, eu também não quero que os meus nutricionistas ou que os meus PTs sintam uns robôs. Portanto, ainda há ali alguma parte mais pessoal que eu permito que eles utilizem, com limite, mas sim, ainda há, não é régua e esquadro. Exato, estava aqui a pensar e tu foste por um caminho totalmente do online. Nunca te passou pela cabeça o serviço presencial e o porquê do só online? Primeiro porque é um modelo que eu conheci do zero e que percebi logo que era muito mais escalável. Houve uma fase ainda em que eu estava a trabalhar sozinho e já estava bem, que decidi ir para o ginásio, ou seja, eu já trabalhava 10 horas por dia em casa e ainda me fui meter num ginásio mais 5, tanto que me demiti ao 4º mês, só durei lá 3 ou 4 meses no ginásio. E depois não é isso, eu tenho clientes em, sei lá, 12 países, 15, então desde Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, acho que Bélgica, Luxemburgo e provavelmente alguns que eu nem sei. Agora já não controlas tudo, portanto é normal. Não. Portanto, assim conseguimos chegar a mais pessoas, tudo forem pessoas, ou seja, há ginásios em qualquer cidade, praticamente. Sim. Há portugueses espalhados pelo mundo fora, e assim conseguimos ajudar muito mais pessoas. Ok, boa, interessante. Nessa questão agora daquilo que é o chegares a mais pessoas em mais países, pelo que estou a perceber, então, o teu serviço é um serviço de prescrição por acaso nunca tinha feito esta pergunta, mais de prescrição de treino, ou também tens algo mais digital? Estou a dizer porque eu já vi pessoas que fazem um treino em direto, não sei se isso é algo que é fácil de praticar ou não, desculpa o meu desconhecimento sobre a área, mas como é que funciona e porque é que, lá está, e a minha pergunta acima de tudo é, nunca pensaste noutro modelo de negócio? É normal que começaste por aquele modelo, faz sentido alterar? O que é que tu fazes regularmente para perceberes, ok, estou no caminho certo ou devia alterar aqui alguma coisa? Imagina, eu comecei literalmente com aquilo que eu conhecia e com aquilo que todos faziam. Agora, principalmente, acho eu, até no período pós-pandemia, os clientes têm sido cada vez mais exigentes. E isto está quase a passar de eu digo-te como é que has de fazer para eu tenho que fazer contigo. Então nós no início se calhar só mandávamos os planos. Nós hoje já temos muito mais processos em termos da accountability, por isso é que nós já em determinadas fases ligamos aos clientes. Estamos a implementar também essa questão das aulas de grupo ao vivo, que vamos começar a fazer agora em janeiro. Já damos a possibilidade aos nossos clientes de agendarem videochamada com a equipa, ou seja, se tu estás a treinar em casa, mas és um completo desconhecido de treino, tu podes marcar uma videochamada com o PT. Não tem que ser necessariamente para ele estar a dar-te o treino, mas pelo menos para tu olhares para aquilo e não pareceres um burro olhar para um palácio de, ok, como é que se executa os exercícios. Mesmo eu a ver um vídeo de como é que se executa, se calhar se alguém estiver ali em live a corrigir-me é mais fácil, e depois obviamente já damos alguma autonomia. Mas muitas das implementações que nós fazemos acabam por vir de necessidades que nós sentimos que há, ou daquilo que nos começam a pedir, e acabamos por implementar. Ok, mas é exatamente isso que eu queria chegar, ou seja, acaba por ser os próprios clientes que começam a pedir, tu que vês um padrão naquilo que são os pedidos dos clientes e pensas faz sentido eu aplicar isso. É essa a lógica que tens. Sim, quando muita gente começa, porque, sei lá, exemplo, nós no início achávamos, ou melhor, nós no início estávamos sempre a achar que estávamos a trabalhar em reação, ou seja, se o cliente falhasse ou se alguma coisa acontecesse, nós íamos lá porque éramos notificados que aquilo tinha acontecido. Nós hoje em dia já trabalhamos mais em prevenção, ou seja,
quase que já conseguimos encontrar um padrão dos momentos em que o cliente está, ou seja, a jornada que o cliente tem connosco ao longo de 6 meses ou 9 meses, já conseguimos perceber mais ou menos qual é que é o padrão, e então já temos os checkpoints do que é que devemos fazer em cada fase para prevenir, que não seja a desmotivação ou alguma coisa. E até só o facto do serviço ser online, às vezes os clientes parece que têm vergonha de perguntar, ou ainda não têm grande confiança com a equipa e não querem, acham que vão estar a chatear, e não só, que era antes as pessoas, como é que eu quero tentar sempre dizer isto sem ser mal interpretado. A postura antes, até se calhar dos treinadores em Portugal, era: nós não somos babysitters, ou seja, o cliente que diz que nós não queremos saber deles, ou não sei o quê, que é tipo, isto tu é que queres fazer, ou Sim, tens que fazer. O treino, tu é que tens que desarrascar. Basicamente isso. E nós não quisemos tomar essa postura, que é, se está toda a gente a dizer que isto é um problema, nós vamos resolvê-lo. Tipo, não vamos a dizer, olha... É uma oportunidade até, não é? Exatamente. Tipo, desarrasca-te e tipo, não sou teu babysitter, ou... Porque acho que ainda hoje estava a ouvir isso Pois estava. A Pipoca Mais Doce, num podcast qualquer, a dizer, o PT... eu pago um PT não é para treinar, é para ir lá desabafar. Ou para falar da vida, estás a ver? E muitas das vezes nós sentimos isso, que é o cliente desabafa, ou porque teve algum problema familiar, ou outra coisa qualquer. E é um bocadinho isso, é nós também fazermos este papel de companhia às pessoas e de podermos motivar, porque principalmente o emagrecimento está muito ligado às emoções. E para isso é preciso que a minha equipa tenha esse conhecimento para poder ajudar o cliente. Por isso é que nós também já fazemos parcerias com psicólogas. Já este ano e o ano passado tivemos formação, portanto trago psicólogos para o team building da equipa para podermos dar formação na parte da fome emocional, comportamento alimentar, e para a equipa também estar munida dessas ferramentas para poder ajudar o cliente, não só... Porque a verdade é, fazer uma dieta ou um treino qualquer pessoa faz, mas garantir que o cliente está emocionalmente estável e consegue cumprir aquilo, até porque não é a dieta e o treino que permitem ter resultados, é assim depois a mentalidade e os hábitos incutidos. E é um bocadinho para aí que nós estamos aí. Ok, a criação de hábitos depois, porque isso vai, ou seja, uma coisa, e aquilo que todos nós na sociedade já vimos pessoas que têm tendência a andar em altos e baixos naquilo que é o emagrecimento. E nós tentamos muito identificar também o padrão do cliente. Exemplo, há pessoas que são motivadas, mas que não são disciplinadas. E há pessoas que são disciplinadas, mas que não são motivadas. E há pessoas que são motivadas, mas, percebes? Há pessoas que são desmotivadas e que são disciplinadas. O serviço é adaptado. E nós então já temos ali 3 ou 4 padrões de comportamento nas pessoas, e dependendo de cada tipo de pessoa, imagina, uma pessoa que é motivada e disciplinada, vou dar um exemplo, há pessoas que se tu andares todas as semanas a chateá-las, a perguntar se estão a fazer as coisas, elas vão ficar chateadas, tipo, não, eu sou autónomo, quero fazer as coisas sozinho. Há outras pessoas que se tu não lhes disseres nada em 15 dias, tipo, vocês não querem saber de mim. Portanto, o nosso serviço acaba por ser personalizado para ambos os tipos, ou seja, quando nos perguntam que tipo, como é que é o vosso método, eu estar a dizer que há um padrão, acho que ia estar a mentir. Portanto, temos o nosso método efetivamente, mas depois de pessoa para pessoa nós temos que mudar a abordagem, porque nem todas as pessoas se vão identificar com a mesma abordagem. Claro, imagino, por acaso, eu já falei aqui no podcast este exemplo, que é, eu corro, gosto de fazer provas de atletismo em estrada, e fazia sempre provas de 10 km, meias maratonas, etc. Quando decidi ir para a maratona, correu mal 2 anos seguidos a preparação, ao 3º ano eu aprendi e fui buscar um acompanhamento online também. E disseste aí uma coisa que para mim foi duas coisas, aliás, que foram muito importantes para mim no meu percurso, tem a ver com a minha personalidade. Primeiro, o accountability, que é, nem era preciso me dizer nada, mas eu só saber que estava ali alguém, olhar se eu estava ou não estava a fazer, de que forma é que eu estava a fazer, tirava umas desculpas muitas vezes, e ele fazia isso muito bem comigo, que é, eu não gosto, se calhar, tanto de, então, fizeste, mas ele perguntava-me, olha, vi aqui, ele sabe que eu sou uma pessoa de números, ele percebeu isso, então vê aqui nos teus números que houve aqui esta alteração, como é que te sentiste? Então fazia uma pergunta adaptada a mim, e depois eu tive um amigo que eu referenciei, que esteve a trabalhar com ele também, e percebi que a abordagem era totalmente diferente, e que o meu amigo estava satisfeito, eu estava satisfeito, e isso era o ideal no final do dia.
Tu que sempre começaste assim, sempre foi algo que tu tiveste essa sensibilidade de, ok, eu tenho que me adaptar ao meu cliente, porque há serviços que são standardizados, não é? Vou vender um café, aquilo que falámos há pouco. No vosso caso, efetivamente, há aqui uma amplitude maior. Tu deste conta disso logo desde o início, ou foi algo que foste também adaptando no negócio? Fui adaptando. Aliás, e às vezes, só depois de começar a delegar e ter tempo, é que uma pessoa consegue parar para pensar e adaptar as coisas a sério, que às vezes andamos ali 4, 5, 6 meses e parece que no meio de apagar fogos no dia-a-dia não conseguimos ter tempo para parar nisto, para parar e pensar e executar, e acho que este ano até foi dos anos que conseguimos evoluir mais o serviço nesse aspecto, tanto que o nosso churn baixou ao longo do ano, e acho que isso mostra que estamos no bom caminho. Ok. Atualmente vocês quantos clientes ativos têm? Mais de 1000. Boa. E tens ideia de quantos clientes já tiveste ao longo de todos os anos, quantas pessoas já usufruíram do serviço? Perto de 6.000. Já são algumas pessoas. Sim. Ok. Uma pergunta que são duas perguntas numa, aliás. A visão que tu tinhas no início, claramente, acredito eu, não fosse esta. Não era esta do negócio que tens hoje em dia. Nem tinha visão. Nem tinha visão. Isso. E agora, qual é a tua visão para o futuro, em termos de negócio? Como é que tu consegues garantir que tens uma visão? Já que agora tens essa noção de, na altura não tinha uma visão, agora se calhar tens a noção de que tens de construir essa visão. O que é que tu fazes regularmente para construir essa visão? Olha, a minha visão hoje está muito assente na quantidade de pessoas que nós queremos impactar. Mas eu... Está sempre numa missão, então. Sim, mas eu sinto que a minha missão está a mudar da transformação corporal mais para a parte da longevidade. Porque quando queres ajudar pessoas a mudar o corpo, a partir delas querem começar, ter um processo, acabar e vão à vida delas. Isso do ponto de vista da LTV é mais limitado, não é? Portanto, a ideia é tentar encontrar aqui um ecossistema em que as pessoas saibam que se estiverem ali, elas não vão só mudar o corpo, mas vão conseguir ter um sistema que as mantenha motivadas e consiga garantir que elas vão ter mais saúde, mais autoestima e mais qualidade de vida no longo prazo. Ok. E dentro daquilo que foi o percurso do negócio até agora, quais é que foram aqueles momentos que te apeteceu mesmo deitar a toalha ao chão, que foram mesmo difíceis no teu negócio, e o que é que aprendeste com isto também? Porque estás aqui é porque os ultrapassaste. Sei lá, às vezes é todas as semanas que apetece. Às vezes é todas as semanas que apetece. É assim, olhando para trás agora, tirando estes episódios mais pessoais que eu ultrapassei, eu acho que não houve assim nenhum momento que eu me tinha sentido muito mal. Acho que já aconteceram alguns problemas maiores que custaram muito à empresa, mas eu vejo isto num curto prazo como uma aprendizagem, não propriamente como algo mau que tenha acontecido. Ou seja, se o erro se repetir, então aí já estou a ser estúpido. Se foi só para aprender, eu aceito. Mesmo que isso às vezes custe uns bons milhares. Tens algum hábito que costumes fazer para garantir que o erro não volta a acontecer? Exemplo, escrever logo nos processos, não fazer isto que originou isto. O que é que tens como hábito para garantir isso? Normalmente os erros que acontecem estão muito relacionados ou a dar confiança mais às pessoas ou... aos clientes em si, não é? Não, acho que digo mesmo à equipa. Ok. E muitas das vezes, imagina, é a mesma questão da interpretação, que é, chega ao momento em que, independentemente da história que seja contada ou daquilo que aconteça, os números acabam por ser o mais... Ou seja, as pessoas que estão a trabalhar contigo podem te contar a melhor história do mundo, mas se os números não baterem certo, é porque está ali alguma coisa que não está a bater certa. E acho que é cada vez mais conseguir avaliar a performance das pessoas de forma justa, mas quantitativa. Porque o qualitativo muitas das vezes começam-se a contar histórias que depois não batem certo e tu andas ali a comer gelados com a testa e aquilo vai custar caro à empresa toda, sabes? E principalmente que é quando começas a perceber que aquilo que uma pessoa está a fazer impacta não só o teu negócio, mas já está a afetar as outras pessoas que também estão no negócio,
então aí a pessoa tem que sair embora. Engraçado, parece que estavas a ouvir uma reunião que eu tive há pouco, que estava exatamente a falar sobre isto. Há uma romantização daquilo que ou talvez até uma interpretação errada daquilo que na minha ótica é o que se chama de liderança humanizada, não é? Que ouve-se muito hoje em dia, fala-se muito, e a liderança humanizada parece que remete só para não podemos ter números, não podemos ter esse tipo de cuidado, como estavas a falar agora, e bem, depois esquecemos disso que tu disseste agora, que é o trabalho de uma pessoa vai afetar negativamente toda uma equipa que se calhar tivemos a construir aquilo. Ora, e o que é o humanizado? É nós protegermos todas as pessoas em detrimento disso, estarmos aqui só a proteger uma pessoa porque, desculpa a expressão, às vezes eu gosto de dizer estas coisas, coitadinho, porque não conseguiu, e nós já vemos todas as oportunidades do mundo. E às vezes é importante trazermos isto. Eu cada vez mais acredito, efetivamente, que nós temos que ter um equilíbrio naquilo que é a nossa liderança, mas os números têm que falar. As empresas, e isto não é bonito de se dizer, e nós dizemos nas redes sociais, mas também é um dos objetivos do podcast, é poder falar destas coisas. As empresas servem para gerar valor, seja para os clientes, seja para os próprios colaboradores, e se tens um elemento na equipa que não está a trabalhar alinhado com isso, provavelmente pode estar a prejudicar um valor e destruir tudo o que tu tiveste a construir até agora, e que as pessoas que estão no negócio precisam também desse serviço, e que em último lugar os teus clientes também precisam do teu serviço, porque se isso, eu já vi casos de empresas que, porque o dono da empresa protelou uma situação durante muito tempo com um colaborador que sabia que estava mal, destruiu a empresa toda. Portanto, ter essa se calhar este ano isso aconteceu-me quase 2 vezes. Percebes? Só que a primeira vez durou para aí 2 meses, a segunda vez já só durou 1 mês e pouco. A próxima eu acho que só vai durar 1 semana. Faz parte, e vai acontecer por muita triagem que nós até façamos nos recursos humanos, muitos processos, e um líder tem que agir rápido também. Tem que ter essa capacidade de ainda por cima, quando já aconteceu várias vezes, disseste aí há pouco, se eu cometo um erro 2 vezes, já não é um erro, já é só uma estupidez. Olha, já estamos aqui à conversa há algum tempo, não sei se tens essa noção, mas tinha aqui algumas perguntas que gostava de fazer e que são aqui um bocadinho clichê no podcast, e que ajudam também a entender a tua visão sobre os negócios. Daquilo que foi o teu percurso do negócio até agora, tu sentes que houve alguma decisão difícil que tiveste que fazer e que olhes para trás e dissesse assim, aquilo doeu e se calhar tinha feito de forma diferente, e o que é que aprendeste com isso já agora? Olha, por exemplo, eu lembro-me que tu tinhas isso até numa das perguntas, eu já tive um segundo negócio. Okay. Portanto, eu tenho este serviço, não é, com a equipa, e tive no negócio das mentorias durante talvez 1 ano e meio. Para outros personal trainers. Exatamente. Okay. E em janeiro depois vim a esse negócio. Embora eu, olhando para o ano passado, foi um negócio extremamente rentável, mas que, não sei, há pessoas que conseguem estar com 3 ou 4 empresas a funcionar e conseguem andar com aquilo para a frente, e eu senti que o que estava a ganhar dali podia estar a perder muito mais no meu negócio principal. Okay. Então decidi parar com isso. Se calhar foi uma decisão difícil, porque hoje em dia tenho amigos que vieram daí, e tenho profissionais que ainda hoje me agradecem isso, eu ter entrado na vida deles. Uhum. E obviamente eu gosto desse reconhecimento, mas acho que foi um bocado uma questão de vou ser egoísta e olhar para o meu e andar com isso para a frente. O egoísmo não sei se aí se aplica de todo, porque egoísmo também seria olhar para a rentabilidade que esse negócio está a trazer. Eu diria que tiveste uma visão estratégica de pensar, ok, isto nós chamamos, não é, objeto brilhante, que se calhar me vai tirar daquilo que é a minha visão de longo prazo do negócio. Não sei se foi esse o caso, mas... Sim, aliás, esse negócio até foi um bocado influenciado, sabes, por outras pessoas, devias estar a fazer isto e olhar a rentabilidade aqui. Está na moda fazer isso. E não só, imagina, em Portugal não há... É um mercado totalmente... e que não está a ser explorado. Uhum. Havia eu e se calhar mais ninguém a fazer isso, sabes? Então... olhei para aquilo como uma oportunidade, objeto brilhante se calhar, mas pronto, acabou e foi uma experiência, e aprendi, evoluí,
E não só, que é o facto de também estar a ensinar outros profissionais, acabas sempre por trazer muitos insights para ti, ou essas mentorias também acabas sempre por aprender com as pessoas que estás a mentorar. Portanto, também não acho que tenha sido mal de todo. Mas acho que foi isso, assim, a decisão mais difícil ou maior que tomei este ano. O resto foi fluir. Está fluindo os problemas, mas vão-se ultrapassando. Qual foi o melhor conselho que recebeste até hoje para os teus negócios? Ou para o teu negócio, no caso? Eia bem, não estava preparado para essa. Está tudo bem. O melhor conselho que eu recebi para o meu negócio... Pá, não queria começar a filosofar. Eu gosto de ser objetivo. Estás à vontade. Honestamente. Estou a tentar... Imagina, eu acho sempre que estou... Eu às vezes... Aliás, o Brandão até é uma das pessoas que se calhar me ajuda mais com isso, que é... às vezes estamos à espera sempre... Parece que temos que descobrir alguma coisa nova quando o problema está sempre à frente dos nossos olhos, sabes? E eu estou sempre a tentar, parece que estou a justificar um problema ou algum desafio que está a haver na empresa, quando o óbvio está ali, e eu sou uma pessoa bastante de números, às vezes basta olhar para aquilo e perceber, não, estava só aqui. Então acho que é um bocado por aí. Muitas das vezes o problema está mesmo à frente dos nossos olhos. Acho que a dificuldade às vezes é só encontrá-lo. Mas imagina, se eu tivesse que definir, uma das coisas que aprendi era não ter vergonha de pedir ajuda. Ok, boa. Porque honestamente eu quando estou tipo no lodo, pá, começo a olhar para a lista do telemóvel e pá, a que é que eu vou ligar? E isso tem acontecido e o último mês aconteceu muito, portanto acho que é essa questão do... Porque nesta questão dos negócios achamos sempre que as pessoas estão só a olhar para o umbigo delas ou... sei lá, que não querem ajudar, e eu acho que isso é totalmente mentira, ainda por cima no ecossistema que nós estamos. Sim. Portanto, eu sou uma pessoa, às vezes até acho que falo demais sobre o meu negócio, mas depois, tipo, opa, sei lá, estou-me a cagar para isso. E é isso, acho que é isso, pedir ajuda é um bom insight. Ok, boa, e obrigado. E a questão do ecossistema, por acaso já falámos aqui algumas vezes no podcast também. E num dos últimos podcasts que estava aqui a gravar, até tive um insight que é: eu fui para o ecossistema para trazer, se calhar, questões mais técnicas para o negócio, e aquilo que o ecossistema me traz mais é exatamente este mindset de podermos estar num grupo de empresários onde estamos à vontade para partilhar e sentimos seguros, acho que é esse o termo, seguros de partilhar alguma coisa, e termos sempre do outro lado alguém que olha, eu faria isto, ou seja, que não te julga, mas que até tenta te ajudar e que também está a aprender contigo, porque provavelmente vai ter um problema semelhante no negócio. E eu diria que isso hoje vale, para mim pelo menos vale muito, não tem um preço sequer. Eu partilhei contigo no sábado, tive 2 insights em 2 reuniões que me fizeram poupar vários milhares para o ano. Sim. Só isso já vale. É isso. Olha, qual é que achas que é o maior desafio que as pessoas encontram quando decidem empreender, e como é que tu ultrapassaste, se é que tu tiveste esse desafio, ou como é que tu aconselharias alguém que quer começar a empreender a ultrapassar esse desafio? Eu acho que o maior problema é sempre a parte das pessoas, e eu acho que até tive uma aprendizagem grande estes últimos 15 dias. Para já eu acho que sou um líder que muitas das vezes sou demasiado brando com as pessoas, e eu aliás esta semana eu reuni com a minha equipa toda de forma individual, e aquilo que eu percebi é que eles chegaram para mim dizer tipo, Bruno, eu quero é fazer mais, sabes? E então eu estou naquela do não ter medo de pedir às pessoas. Eu só acho que tem que haver contexto, mas eu acho que o maior desafio do empreendedor é conseguir extrair o máximo, não só de ti próprio, mas também das pessoas que estão a trabalhar contigo. Então olhar para cada pessoa e perceber a personalidade que ela tem, dentro do perfil Enneagrama que ela tem, o que é que ela pode contribuir para o meu negócio, para além do operacional básico que ela já faz,
porque acho que também hoje em dia, embora o salário seja importante, há pessoas que veem reconhecimento e desenvolvimento de outras capacidades como algo positivo e como meritocracia também. Portanto, aprender a lidar com as pessoas rápido e mesmo assim conseguir ter a empatia e saber ser mau quando tem que ser, acho que é isso. Ok. Não, é interessante isso que estás a dizer, porque eu demorei muito tempo a aprender isso, de que todas as pessoas são diferentes e a forma como eu lido com uma pessoa tem que ser diferente para a outra pessoa e outra pessoa, e cometi no início da minha carreira muitos erros a liderar pessoas e se calhar não consegui extrair o máximo dessas pessoas exatamente por causa disso, porque eu tenho uma determinada personalidade, sei como extrair algumas coisas de mim, o máximo acho que ainda não sei, ainda estou a trabalhar nisso, mas é totalmente diferente de outras pessoas que eu tenho na equipa, então tenho que lidar com essas pessoas de forma diferente também. Imagina, eu como te disse, eu tenho a minha equipa toda remota e eu neste momento tenho a minha equipa a pedir-me para começar a trabalhar mais presencial mais vezes. E acho que isso é uma dificuldade também do meu negócio, que é o facto de eu não estar com as pessoas cara a cara. Sim, e não só não é cara a cara, a expressão corporal, tudo isso, a parte física acaba por dificultar e até atrasar o meu desenvolvimento em lidar com pessoas, porque falar através de Zoom 1 ou 2 vezes por semana é completamente diferente de estar no escritório das 9 às 5 ou das 9 às 6 com essas pessoas. E então, para 2026, eu acho que vai ser assim um dos maiores desafios. Ok, um bom desafio. Mas uma pergunta, e temos mesmo a terminar. Qual é que é o maior mito que tu parece-te que te existe ou que tu conheces sobre aquilo que é o alcançar o sucesso através do empreendedorismo? O maior mito... O maior mito... Falas em termos de sucesso? Sim, sucesso ligado ao empreendedorismo. Opa, não, imagina, não sei se é mito ou não. Eu se calhar pensaria em duas coisas. A primeira é a parte financeira, que é, sei lá, objetivos que nós por vezes temos na vida que achamos que nos vão, sei lá, deixar felizes ou outra coisa qualquer do género. Eu tenho sentido cada vez mais que isso é parvo, porque uma pessoa ainda nem está, parece que está a chegar a já está a pensar no próximo. Então eu tenho tentado, sei lá, parar para pensar e imagina, eu comprei casa este ano, que era a minha casa de sonho há 4 anos. Tipo, eu em janeiro nós fizemos um exercício lá no acelerar, no caso, que era tipo visualizar a nossa família, a nossa casa, e tipo assim, não é nada disto que eu estou a sonhar tipo há 4 ou 5 anos. Mas da outra forma, eu quando já estava na casa, eu só passado 5 dias é que me pus tipo... Imagina, eu comprei uma casa com vista a mar e eu ir para a varanda e estar tipo a olhar, tipo, ei meu, consegui. Eu demorei para aí uma semana, eu já estava tão a pensar na próxima que eu já não estava tipo focado naquilo que é um bocado atrasar na minha vida, que é ok, há 4 anos tu estavas aqui, achavas que isto era impossível, agora conseguiste, então desfruta. Sim. E a outra também é um bocadinho olhar para o sítio que uma pessoa vem, não é? Eu venho tipo de uma aldeia em que os meus pais têm zero de empreendedorismo, e eu nunca percebi muito bem de onde é que veio aqui a minha veia empreendedora, mas muitas das vezes nós, sei lá, estamos num sítio que achamos que é impossível atingir alguma coisa na vida, e hoje em dia eu realmente consigo perceber que se tomarmos as decisões certas e sobretudo se procurarmos estar nos ambientes certos, conseguimos acelerar a nossa evolução ou atingir coisas que acharíamos impossíveis dentro do meio que eram impossíveis no meio onde nascemos. E acho que é isso. É tipo o mito que, sei lá, temos que nascer ricos ou que... Sim. Aliás, quando vamos olhar para a lista das pessoas mais ricas do mundo, não há lá quase nenhum que é herdeiro. A maior parte deles foi empresas criadas de raiz, negócios criados de raiz e que atingiram, não é,
falar do Mark Zuckerberg. Pois, até que normalmente os herdeiros, se calhar, arrebentam aí com o negócio. É isso que se diz na gíria, não é? Portanto, é isso mesmo. Última pergunta. Eu gosto sempre de pedir para deixares aqui uma dica de alguém que esteja agora a iniciar na área do empreendedorismo. Se pudesse só aconselhar uma coisa, pode ser um livro, um curso, uma experiência, o que seja, se pudesse ser só uma coisa, o que é que tu aconselhavas? Mas tem que ser livro? Não tem que ser livro, pode ser, imagina, olha, junta-te a outros empresários, vai para um grupo de mentoria, vai fazer um curso X, vai viajar para teres outro contexto. Ou viajar, sem dúvida. Aliás, tu partilhaste aí no início, em 2012, eu atravessei a América de uma ponta à outra, durante meio ano, e eu nesse meio ano, a questão de tu descobrires culturas, ver pessoas na pobreza, tipo, não é, panoramas completamente diferentes do de Portugal, perceber que, imagina, em meio ano eu decidi completamente mudar a minha área de formação. Eu até então, aliás, eu tinha ingressado no técnico em engenharia informática, e passado 9 meses estava a concorrer para multimédia. E acho que aí foi onde eu aprendi mais, e também comecei a relativizar mais as coisas, ou deixar de dar tanta importância a determinadas coisas, porque via pessoas, sei lá, em estados tão piores que o nosso. Portanto, acho que até ainda antes de ir para mentorias, ler livros e etc., o viajar e o gap year, aliás, basta pensar que a maior parte dos meus amigos ou dos familiares que disseram ele vai parar um ano de estudar, quando devia ir para a universidade, tipo, todos eles acabaram o curso mesmo assim depois de mim, mesmo entrando um ano para a frente. E isso foi das experiências mais enriquecedoras da minha vida, e que, na verdade, só fazemos aquilo quando temos 18, 20 anos, ou tipo, estamos à espera de fazer 30, 35, já vai ser difícil. Portanto, façam-no o mais cedo possível. Ok, boa dica para terminarmos aqui a nossa conversa, Bruno. Muito obrigado por teres vindo aqui partilhar connosco o teu percurso, que é realmente impressionante. Está aqui dicas valiosas também que as pessoas podem levar. Sigam o Bruno nas redes sociais, nós vamos deixar também na descrição do podcast, e um abraço e até o próximo episódio. Obrigado.